Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na incrível jornada de um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, Daniel. Imagine a cena. Você é um jovem nobre. Sua cidade, Jerusalém, está em ruínas e você é levado como prisioneiro para o coração do império mais poderoso do mundo, a Babilônia. É nesse cenário de caos e incerteza que a nossa história começa. A história de Daniel não é apenas sobre profecias e visões espetaculares. É uma poderosa lição sobre fé, integridade e a coragem de permanecer firme em suas convicções. Não importa o quão esmagadora seja a pressão ao redor. Estão prontos para essa viagem no tempo? Então, vamos lá. No ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia conquistou Jerusalém. Entre os cativos levados estavam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eles eram jovens, inteligentes e de boa aparência, escolhidos para servir na corte do rei. O plano babilônico era simples ridiculos: apagar sua identidade judaica e transformá-los em súditos leais do império. Eles receberam novos nomes babilônicos. Daniel se tornou Beltesazar e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Parte desse processo de assimilação incluía comer da mesa do rei, com suas comidas e vinhos finos, muitos dos quais eram oferecidos a ídolos. Aqui vemos o primeiro grande teste de Daniel. Ele e seus amigos tomaram uma decisão firme em seus corações. Não se contaminariam com a comida do rei. Isso era um risco enorme. Recusar um favor do monarca mais poderoso da terra poderia ser visto como um ato de rebelião punível com a morte. Mas Daniel, com sabedoria e diplomacia, conversou com o chefe dos eunucos. Ele propôs um teste. Por 10 dias, eles comeriam apenas legumes e beberiam água. No final do período, sua aparência seria comparada com a dos outros jovens. O resultado, ao final dos 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam mais saudáveis e fortes do que todos os outros. Deus honrou a fidelidade deles e eles receberam permissão para continuar com sua dieta. O tempo passou e a sabedoria que Deus deu a Daniel começou a brilhar. O rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que o deixou aterrorizado. Ele chamou todos os seus sábios, magos e astrólogos e exigiu algo impossível: que eles não apenas interpretassem o sonho, mas que primeiro dissessem a ele qual havia sido o sonho. Ninguém conseguiu. Furioso, o rei ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber do decreto, Daniel, com calma e confiança, pediu um tempo para orar a Deus. Naquela noite, em uma visão, Deus revelou a Daniel tanto o sonho quanto seu significado. No dia seguinte, Daniel foi levado perante o rei. Ele humildemente deu todo o crédito a Deus e descreveu o sonho. Uma estátua imensa, com uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Uma pedra, cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu os pés da estátua, que se despedaçou por completo. Daniel então explicou o significado. Os diferentes metais representavam uma sucessão de reinos que se levantariam na terra, começando com a Babilônia, a cabeça de ouro. A pedra representava um reino eterno, estabelecido pelo próprio Deus, que jamais seria destruído. Nabucodonosor ficou tão impressionado que se prostrou diante de Daniel e reconheceu o poder do Deus de Daniel, promovendo-o a um alto cargo no governo. Mas a lealdade de seus amigos também seria testada de forma dramática. Nabucodonosor construiu uma estátua de ouro gigante e ordenou que todos no reino se curvassem e adorassem ao som da música. Quem desobedecesse
seria lançado numa fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram. Eles declararam corajosamente ao rei que o Deus deles poderia livrá-los da fornalha. Mas, mesmo que não o fizesse, eles não adorariam a estátua. Enfurecido, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais e jogou os 3 lá dentro. Mas então, algo milagroso aconteceu. O rei olhou para a fornalha e viu não 3, mas 4 homens andando ilesos no meio do fogo. E o quarto parecia um ser celestial. Ele os chamou para fora, e eles saíram sem um único fio de cabelo queimado. Mais uma vez, Nabucodonosor louvou o Deus dos Hebreus. Anos mais tarde, sob o reinado de Belsazar, neto de Nabucodonosor, a arrogância novamente tomou conta do palácio. Durante uma grande festa, Belsazar ordenou que trouxessem os vasos sagrados que haviam sido tirados do templo de Jerusalém, para que ele e seus convidados bebessem neles, zombando do Deus de Israel. No meio da festa profana, uma mão misteriosa apareceu e escreveu 4 palavras na parede Mene, Mene, T-E-Q-U-E-L, P-A-R-S-M. O rei ficou pálido de medo. Ninguém conseguia decifrar a escrita. A rainha-mãe lembrou-se de Daniel, já um homem idoso. Ele foi chamado e, sem rodeios, interpretou a mensagem. Mene, Deus contou os dias do seu reino e determinou o seu fim. T-I-Q-U-I-L. Você foi pesado na balança e achado em falta. Pars e M. Seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, a profecia se cumpriu. O exército medo-persa invadiu a Babilônia. Belsazar foi morto e Dario, o Medo, assumiu o trono. Sob o novo governo, a integridade e competência de Daniel continuaram a se destacar. E o rei Dario planejava colocá-lo sobre todo o reino. Isso despertou a inveja dos outros administradores, que tramaram contra ele. Sabendo da devoção de Daniel, eles manipularam o rei para assinar uma lei irrevogável. Por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a nenhum deus ou homem, exceto ao rei. A punição: ser lançado na cova dos leões. Daniel sabia da lei, mas não mudou sua rotina. Como sempre, ele foi para seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e orou a Deus 3 vezes ao dia. Seus inimigos o pegaram em flagrante e o denunciaram ao rei. Com o coração pesado, o rei Dário foi forçado a cumprir sua própria lei e ordenou que Daniel fosse jogado aos leões. O rei passou a noite em jejum, angustiado. Ao amanhecer, correu para a cova e chamou por Daniel, esperando contra toda esperança. E para sua imensa alegria, Daniel respondeu. Ele disse: "O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, e também nunca cometi nenhum erro contra ti, ó rei." O rei ficou exultante. Ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova e que seus acusadores, junto com suas famílias, fossem lançados aos leões, que os devoraram imediatamente. Dario, então, publicou um decreto para que em todo o seu reino as pessoas temessem e reverenciassem o Deus de Daniel. Além de sua vida na corte, Daniel recebeu de Deus uma série de visões proféticas sobre o futuro. Ele viu a ascensão e queda de impérios, representados por bestas terríveis que saíam do mar. Viu conflitos entre nações, simbolizados por um carneiro e um bode. Ele recebeu a famosa profecia das 70 semanas, uma linha do tempo detalhada que apontava para a vinda do Messias e os eventos que se seguiriam. Essas visões complexas e cheias de simbolismo têm sido estudadas por teólogos
e estudiosos por séculos, mostrando a soberania de Deus sobre a história humana, desde os tempos de Daniel até o fim dos tempos. Mesmo diante de revelações tão avassaladoras, Daniel permaneceu um servo humilde, buscando entender e registrar fielmente tudo o que Deus lhe mostrava. A história de Daniel é um farol de esperança e um manual de sobrevivência espiritual. Ele nos ensina que é possível viver uma vida de fé e integridade, mesmo no ambiente mais hostil. Sua coragem não era imprudência, era fruto de uma profunda confiança em Deus. Sua sabedoria não vinha de sua própria inteligência, mas de uma vida de oração e comunhão. Daniel e seus amigos nos mostram que pequenas decisões de fidelidade no dia a dia, como o que comemos, nos preparam para os grandes testes da vida. Eles provam que Deus honra aqueles que o honram e que nenhum poder na terra pode frustrar os seus planos. E assim, concluímos nossa jornada pela vida extraordinária de Daniel, o profeta cativo que se tornou conselheiro de reis. Sua história nos desafia a perguntar: como está a nossa fidelidade nas pequenas coisas? Estamos dispostos a defender nossas convicções, mesmo que isso tenha um custo? A vida de Daniel nos garante que, não importa a fornalha ou a cova dos leões que enfrentemos, não estamos sozinhos. O mesmo Deus que livrou Daniel está conosco hoje. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias incríveis como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe nos comentários o que mais te inspira na história de Daniel. Até a próxima!